Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rasputin, estamos aqui no canal Fitness Forever e hoje irei dar a minha realidade subjetiva para vocês, aqui as minhas opiniões a respeito do que eu penso e como é que eu tô, o porquê eu estou fazendo esses vídeos aqui. Então eu dei uma grande pílula aí para vocês, bem devagarinho, a respeito da criação do universo. 13,8 bilhões de anos do Sol e 4,5 bilhões da Terra. Como é que começou, como é que foram os primeiros átomos, como eles foram se juntando e formaram as moléculas. Falei a respeito da célula, como que ela é, o que que ela é, o que que ela faz. Falei a respeito dos componentes orgânicos, porque é muito importante para mim você entender qual é o funcionamento do seu corpo. Então o que eu quero provar com esses vídeos? Que o meu treinamento físico é a forma não medicamentosa mais barata que você vai encontrar para poder ficar mais feliz, mais saudável, viver mais, ser mais autônomo, se adaptar e evoluir. Então eu falei tudo bonitinho, falei da chuva de meteoro, falei da pressão atmosférica, falei tudo isso. A respeito da biologia, o que eu gostaria com esses vídeos é exaltar o feminino que existe na natureza. Então já tem vídeos anteriores falando a respeito, volto aqui com esse assunto, tá? E aí eu vou mostrar para vocês na linha da história, do tempo, o que a gente é, como que a gente se moldou, o que a gente fez. Então eu vejo em alguns momentos na nossa história, alguns seres humanos que são bem mal educados, né? Serem racistas, serem homofóbicos, serem preconceituosos, serem machistas. E eu gostaria de contar para vocês a minha interpretação a respeito do que é a vida ou do que é a história, para que a gente troque essa informação e possa se adaptar ao meio e evoluir. Então, às vezes as pessoas falam, nós somos todos macacos, né? Somos todos macacos, e é isso que as pessoas falam, e eu me preocupo quando as pessoas falam isso, em tentar saber se elas já sabem a respeito dessa história, do macaco, do homem, somos todos macacos, porque do macaco até o homem demorou, certo? A teoria da evolução é um fato incontestável da história, não dá pra gente negar uma parada dessa. Então os cientistas foram durante anos e anos e anos aí evoluindo até chegar onde a gente chegou hoje. O que eu quero com esses vídeos aqui? Quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, não somos todos macacos. Nós precisamos entender que existem outras espécies antes, que já eram seres humanos, que têm o DNA mais próximo do nosso, que estavam na natureza. Como é que esses seres humanos foram ficando inteligentes? O que eles fizeram para se adaptar ao meio e evoluir? Porque nós somos seres fracos, né? Nós somos seres inteligentes, nós costumamos ou conseguimos criar padrões. Então a gente tem que ficar de olho para saber o que nós fizemos nos últimos milhões de anos, ou nos últimos 1000 anos, o que nós fizemos agora nesse pequeno espaço de tempo, se deu tempo de mudar o nosso DNA. Então essa é a minha preocupação, eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos essa evolução da ferramenta corpo, que é o seu corpo, manipulando as outras ferramentas para a gente poder se adaptar ao meio e poder evoluir. Então quando eu falo lá, pô, Rasputin, o que você está querendo dizer com isso? Os enigmas, né, os paradigmas da vida, os dogmas. Até no século XVIII nós tínhamos um livro para ler, era a Bíblia. Nem todo mundo leu ou todo mundo lia porque não era permitido. Quando a gente fala assim, vamos analisar os comportamentos, a gente não pode pegar uma fatia só do bolo, analisar aquela fatiazinha pequenininha ali daquele bolo e falar nosso comportamento é assim. A ciência não trabalha dessa forma. Todo o criacionismo, toda essa forma abstrata que nós criamos, serviu para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse pensar de forma lúdica, a gente poder criar uma hipótese, uma tentativa de falar para as outras pessoas como viver de uma forma melhor. Infelizmente a teoria não é colocada na prática. A gente precisa praticar mais, primeiro entender. Não adianta você ler um livro, um pedacinho do começo, um pedacinho do meio, um pedacinho do fim e achar que você entendeu. Não é desse jeito. Não dá para pensar histórias durante o tempo da humanidade e falar que você entendeu. Então você tem que ler o começo, o meio e fim, parte integral, e aí você tira a sua própria conclusão. Bom, então não adianta você querer pincelar histórias, criar um lúdico faltando um pedaço do caminho. Não rola. Quando a gente estuda o corpo humano, quando a gente estuda a estrutura bioquímica, quando a gente estuda a célula que se divide, a gente percebe que a informação ela vai sempre começo, meio e fim. Ela não vai um pedaço faltando e tipo se vira aí, acha alguma coisa, cria e beleza. Tratando-se de energia, nem se cria
nem se destrói, se transforma. Então que esses vídeos dão um caminho mais completo, um caminho mais complexo do que a gente tem, para que a gente possa pensar de uma forma melhor de evoluir todo mundo junto. Então, como eu já disse, não adianta a gente pincelar histórias, a gente tem que saber a história inteira para a gente poder concluir alguma coisa. Nesse passar dos tempos, o que moldou o nosso DNA foi uma ferramenta mais importante de todas, que foi o nosso corpo. Então essa ferramenta manipulou as outras ferramentas para que a gente pudesse se adaptar ao meio e poder sobreviver, evoluir, tá? O que eu estou dando para você aqui é só o lúdico do que você precisa acreditar que você precisa fazer, que é o treinamento físico, para você poder manter esse meio interno que você construiu aí durante milhões e décadas de 1000 anos, certo? Durante a sua história inteira, a sua pré-história inteira, até chegar até aqui. É importante a gente cuidar da nossa alma, é importante a gente cuidar do nosso mental, é importante a gente cuidar, e eu já disse, dos pilares aí do treinamento fitness, né, do treinamento físico, da vida fitness, como é que ela rege você, mas é importante também a gente consertar a nossa própria ferramenta. Nós passamos por algumas idades, então a gente passou pela idade antiga, a gente passou pela idade média, a gente passou pela idade moderna e a gente passa agora pela idade contemporânea. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente teve mais história, a gente teve uma pré-história. Nós aprendemos a manipular primeiro o nosso corpo com o meio ambiente. Então a gente usava o meio ambiente para poder se adaptar, não morrer, né? Continuar vivendo e poder sobreviver. Depois nós tivemos a idade da pedra, tivemos a idade da pedra lascada, tivemos a idade da pedra polida, tivemos a idade do bronze, tivemos a idade do ferro. E nós fomos criando ferramentas cada vez mais tecnológicas para garantir o nosso conforto e o nosso meio de vida aqui no planeta Terra. A parada é que é o seguinte, nós descobrimos há pouquíssimo tempo, 83 anos atrás só, muitas dessas informações que eu estou dando aqui. Então a gente tem que voltar, quanto mais a gente conhece o nosso passado, mais a gente vai conhecer o nosso futuro. O presente a gente já está. Há 83 anos atrás só que nós confirmamos isso. Lembra que eu falei da Bíblia lá atrás? Não era todo mundo que lia? Não era todo mundo que lia porque era proibido. Você não podia ler, era proibido. Hoje a informação está aqui para todo mundo e a gente continua não lendo. Então eu não sei o que é que está acontecendo nas nossas cabeças. Eu só quero que vocês entendam isso tudo que eu estou falando e recebam esse poder que é a vocês investidos aí, né, nesse momento, de poder cuidar e controlar a sua própria vida. Essas ferramentas que a gente criou foi tornando a gente mais inteligente. Nós mudamos de plano, então a gente foi lá de cima da árvore, primeiro tivemos que subir até a árvore, nós descemos da árvore, nós corremos, aí nós mudamos de plano para um cenário maior, mais vertical, mais úmido, mais quente, nós fomos evoluindo e se adaptando com o meio e tornando as nossas características diferentes. Até pouquíssimo tempo atrás nós não tínhamos estudo falando a respeito disso. Então eu estou aqui também para quebrar esses paradigmas a respeito do que a gente faz, das brincadeiras que a gente faz, ou como a gente faz, qual a intimidade que eu tenho, como é que eu vou fazer isso, de que jeito eu vou fazer isso. Depois de um tempo, no período neolítico, nós aprendemos agricultura. Então algum gênio no meio de nós começou a olhar a natureza lá e percebeu que dava para poder manipular o meio. Nós entramos na era da Revolução Agrícola. 14 mil anos mais ou menos atrás, até 6 mil anos é o que eu vou falar das ferramentas que nós criamos, se adaptamos, né, ao meio, já falamos das outras ferramentas, vou dar detalhes bem devagarinho a respeito da história, e agora a gente criou a Revolução Agrícola para poder gerar um conforto para os nossos semelhantes. Então, o que aconteceu na Revolução Agrícola? O que isso tem a ver, Rasputin? Tá louco? Isso tem a ver que a Revolução Agrícola também trouxe uma doença para nós que antes na história, certo? Lembra que eu falei lá, 1,5 milhões de anos vem o Homo erectus, 400 mil anos vem o Homo sapiens, 150 mil anos vem o Homo sapiens sapiens. Então, quando a gente pensa nisso, a Revolução Agrícola trouxe para a gente também uma doença conhecida como sedentarismo, ou um fator que ocasiona várias doenças, que é o sedentarismo. Surgimento de organizações complexas,
a divisão do trabalho, né, a divisão social do trabalho, os poderes organizados, a igreja, certo? As autoridades, tudo isso deixou com que a gente ficasse mais cômodo. E aí a gente trata um pouco mais à frente da Revolução Urbana, a Revolução Industrial, né, que tornou a gente mais sofisticado ainda, mais poderoso ainda do que os outros animais. Isso ocorre de 6.000 anos atrás para cá para frente. Com o que, Rasputin? Com as escritas da Bíblia, ou as escritas do Alcorão, ou as escritas judaicas, o que vocês quiserem acreditar aí, ou até mesmo as escritas do budismo. A diferença é que ali na Ásia, eles não criaram tantas coisas como a gente em cima de uma história. Então, era um pouco, na minha visão, um pouco diferente, mas também não diminuía o fator autoridade de punir, se você não fizer, você tá ferrado. No século XVIII, nós tínhamos a abiogênese, certo? O que era a abiogênese? A gente achava que a matéria ela era criada a partir da matéria. Então nós não tínhamos conhecimento de micro-organismos, certo? Nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos estudos a respeito disso na época. Então a biogênese tratava a respeito da matéria formada da matéria. Então como que era isso? Já falei em outros vídeos, né? Era mais ou menos assim, você pegava um saco de batata, o saco, né, da batata, jogava umas roupas sujas em cima e dava 3 cuspidas e aí nascia uma mosca. Era nisso que a gente acreditava. Nós acreditamos nisso por quase 1.000 anos, ou um pouco mais ou um pouco menos. Porque quando a gente fala de ciência não dá para ser exato, não dá para saber qual hora foi, não tem que dar com exatidão para saber qual foi o momento. O que acontece é que no século XVI teve um cara chamado Galileu Galilei, que ele falou assim, ó, tem um sol, criou o heliocentrismo, que é o sol como centro. Então ele falou, tem um sol, tem a Terra e eles rodam. Você imagina, 1633, o cara fala uma parada dessa? Obviamente que a igreja o condenou, o excomungou e o deixou em cárcere privado. Uma coisa engraçada do Galileu Galilei, quando ele foi preso, ele falou, impur se move. Certo? Então ele bateu o pé e foi embora lá, que significa, no entanto, se move. Então nós poderíamos ter evoluído se nós não tivéssemos preso a esses paradigmas que foram importantíssimos para o nosso pensamento abstrato e lúdico ocorrer, mas que talvez em algum momento o poder subiu para a cabeça aí do ser humano animal. Então nós tivemos vários cientistas que falaram a respeito da evolução, tem vários cientistas envolvidos no estudo dos micro-organismos aí, né, como por exemplo Oparin, Miller, Lamarck, Darwin. Esses caras foram observando a natureza e foram percebendo que a adaptação ao meio é um fato inevitável. Você vai se adaptar ao meio, e para que você se adapte ao meio, eu estou aqui sugerindo para você, de forma linda e maravilhosa, com todo o amor que eu tenho dentro do meu coração, que você controle a sua ferramenta das ferramentas, que é o seu corpo. Durante esse período histórico também, nós vamos falar aqui a respeito de alguns filósofos, alguns que eram criacionistas, outros que eram criacionistas fixistas, outros que não eram nada e outros que eram cientistas, mas todas as vezes que aparecia em outro tempo, né, alguém falando alguma coisa contra aquilo que já se existia, provavelmente cortem as cabeças. Hoje não mais. As pessoas não vão mais te matar, as pessoas não vão mais cortar a sua cabeça. Você pode pensar de forma livre, você pode desenvolver várias paradas aí com o seu cérebro. Mas é sempre aquela parada assim, ó, nada funciona sozinho. Lembra? Se você for estudar astronomia lá, você vai perceber que o universo ele é infinito e que nada funciona sozinho, e que até hoje a gente não descobriu o que é que rege. Ciência ainda não descobriu como, mas o que a gente já tem certeza é, nada funciona sozinho. Então estou dando a minha contribuição com o máximo de informações que eu descobri durante essa vida aqui, e os próximos vídeos eu vou falar a respeito dos 400.000 anos de seres humanos no planeta Terra até a Revolução Agrícola. Então eu vou falar desse período onde a gente foi indo para a Euroásia ali, foi saindo tal, para onde a gente foi, como a gente foi, no que a gente se transformou, o que a gente usou para percorrer esse caminho até aqui. Tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações aí. Curte, comenta, segue, ativa o sininho aí pra mim. E lembrando que essa é a minha interpretação a respeito das coisas. Se você quiser debater mais, se você quiser saber, conhecer mais, se você quiser se aprofundar mais, me chama aí nos comentários, manda uma mensagem, mas você vai ter que estudar mais e ler mais os livros, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. E aí você tira a sua própria conclusão, certo? No estudo dos micro-organismos,